Doutor, eu tenho dores crônicas depois que eu tive chikungunya. Meu joelho incha, dói, as minhas articulações todas doem. Vou no médico e fala que é só inflamação e essa dor persiste. Que é isso, doutor? Quando a gente vai no consultório, a gente escuta muito essas questões sobre a chikungunya e as sequelas dessa doença. Eu sou o doutor Alexandre Maru, sou médico ortopedista. Estou aqui para conversar com vocês sobre a chikungunya. Ela causa dores articulares? Causa. E muito mais coisas que você não imagina. Mas você percebe, seu corpo sente. E a gente vai conversar sobre esse cenário de uma epidemia que é crônica, que muito mais do que uma doença aguda, ela afeta várias pessoas. A gente teve essas notificações aí só em Minas Gerais, estado onde que eu trabalho, nós temos 233 mil casos de chikungunya. Esse aumento aí é um aumento de 79% em relação ao ano anterior. E as mortes, teve muitos casos de mortes por chikungunya também, mas também tem muitos casos de cronicidade da chikungunya, ou seja, você tem inflamação, você tem aquele período de crise, mas depois fica uma sequela dessa doença. Existe uma carga também oculta de um impacto neurológico. De todo o conjunto, de toda a região que tem epidemia de chikungunya, de cada 100 pessoas, 47 vão desenvolver algum distúrbio neurológico. Esse distúrbio neurológico, ele pode se manifestar como dores articulares, desequilíbrio, fadiga, tremores, e 3% de todas essas manifestações, desses 47%, eles também vão apresentar transtornos funcionais neurológicos, sendo que desses 47% de lesões neurológicas, 16% são de nervos periféricos, ou seja, ele vai inflamar não só as juntas, como diria numa linguagem mais simples, mas também as suas articulações. Tá? Nos países onde você não tem chikungunya e tem epidemia, a incidência de lesões neurológicas é muito menor. Parece que há uma relação dessa carga viral dentro de um meio onde tem uma epidemia de chikungunya. Né? E quando você faz uma punção na coluna, você vai ver que existe uma porcentagem forte de presença de vírus no líquor. Quer dizer com isso que o vírus também invade o sistema nervoso central. Ou seja, ele afeta as juntas, os nervos e a cabeça, numa linguagem bem popular para você entender esse processo, né? E o desafio clínico, ele vai de uma febre para os sintomas que são incapacitantes. Após essa fase aguda, né, vai surgir um monte de sintomas, né? Que aí vai ser dor persistente, rigidez articular quando levanta, fadiga, espasmos musculares. Isso tem um impacto financeiro, vai ter um impacto físico, porque você perde qualidade de vida, perde qualidade de deslocamento, e o impacto intelectual, né? Que você fica triste, porque não vai ficar triste, né? Que você tinha uma vida ativa, fazia o seu esporte, ou conseguia do seu mercado fazer compra, de repente você começou a depender do seu familiar para poder fazer o deslocamento, porque o seu joelho não te ajuda muito, porque você fica muito cansado, porque está muito fatigada, e não tem como ficar bem com a situação dessa. Né? Então, a depressão vem junto com a dor crônica, faz parte desse complexo. Né? A chikungunya, ela afeta tanto a parte crônica do sistema imunológico, ela faz um alerta no sistema imunológico quando o vírus invade, e esse alerta ele fica sendo acionado constantemente. A chikungunya, o vírus, né,
ele acaba inflamando também os músculos. Ele faz uma lesão muscular. Eu vou te falar assim de um jeito bem para você que entende. É como se você tivesse uma rasgadura no músculo e ele fica doendo. É inflamação mesmo na carne, né? Os nervos também são afetados, porque o vírus ele vai atrapalhar essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico, ou seja, o que você sente aqui na mão não vai chegar adequadamente no cérebro, porque o vírus também afeta essa parte, né? Então, todos esses fatores juntos, né, que acabam gerando uma descoordenação, né? Uma descoordenação motora, você fica com dificuldade de mover, e quando você move, se movimenta de uma forma errada, isso também vai gerar dores musculares, né? Olha só, como é que funciona essa inflamação, né? O vírus, ele é um RNA, né? E ele fica dentro do corpo, né? Então ele fica lá dentro do corpo como se estivesse enrustido, né? Ele fica lá dormente. E de vez em quando, ou fragmento desse vírus, ele sai da célula e ativa todo o sistema imunológico como se você tivesse tendo chikungunya naquele momento novamente. Só que tem que não. É só uma reação autoimune, tá? Ele pode, com isso, essa inflamação desencadeada, usando toda essa tempestade de citocinas, ela vai atacar os músculos, ela vai mexer no sistema nervoso central, ela vai atacar a questão do sistema nervoso periférico. Então você tem vários sintomas aí associados numa infecção só. Então, você tem 4 coisas que estão deixando o seu organismo doente. E aí começam as complicações, né? O cérebro prevê um movimento, mas o corpo, devido à infecção, o sinal não está muito bem, ele não vai entender o que está acontecendo porque ele não, os sensores do cérebro não estão funcionando adequadamente. Se você quiser entender mais sobre esse slide, eu tenho um vídeo anterior que eu falo sobre as disfunções musculares, as lesões musculares. A chikungunya também afeta esse sistema. E se quiser mais detalhes, só dá uma olhadinha no meu canal que você vai encontrar essas disfunções, destrinchando melhor esse tema sobre por que as lesões musculares são mais crônicas, né? Olha, para você saber se a chikungunya está te afetando, existe um arsenal terapêutico que você pode fazer, tá? Além do médico te examinar, existem exames laboratoriais, existem provas inflamatórias, que são exames tudo de sangue, dependendo da necessidade ou dos sintomas que você está manifestando. A eletroneuromiografia, num bom centro especializado, ela vai dar muita informação e é uma informação muito importante, muito valiosa para a gente. Tá? E também a ressonância magnética ela pode ser usada, tá? Mas para casos muito selecionados, como dor crônica no joelho, sinovites, às vezes um edema no músculo, para saber o que é que está realmente acontecendo. Tá? Acontece também algumas coisas. Pode acontecer, por exemplo, mielite por chikungunya, que é uma inflamação na coluna, que é uma lesão mais grave. Às vezes, chikungunya pode fazer Guillain-Barré também. Então, assim, Guillain-Barré é uma doença muito grave, que é uma doença que afeta os nervos e a pessoa fica paralisada, dependendo do nível que afetar, pode afetar, inclusive, pescoço para baixo, a pessoa fica imóvel. Então, assim, isso é todo um desarranjo do sistema imunológico que acaba atacando o organismo de uma forma violenta, né? É importante, então, a gente pensar nessa questão do diagnóstico diferencial. Tá? Existem outras coisas
outras infecções, né? Aqui eu coloquei como sinônimo zika, dengue, a febre de maio, que está surgindo também no nosso meio, mas também tem sequelas de Covid, por exemplo. Ainda tem as doenças que são artrite reumatoide, tem lúpus, as poliomielite. Então, tem muitas doenças que às vezes estavam latentes no organismo e são ativadas por essa tempestade de citocina. Ele só estava esperando uma inflamação grande para ela surgir. A gente às vezes esquece que uma doença pode ser estalo para que outras doenças podem aparecer, né? Não esquecer das doenças neurológicas também. Às vezes diabetes, dependendo do tipo de neuropatia que ela afetar, ou seja, os nervos, que a diabetes afeta muito, né? E tem outras causas, tipo a própria tireoide também, né? Então, tudo tem que ser pensado antes. A chikungunya tem uma preferência por músculos, nervos e articulações no sistema periférico. É o que mais chega no consultório da ortopedia, é a pessoa reclamando de inflamação, de dores no joelho. O que que acontece? Dentro do joelho existe um sistema de células chamado fibroblastos, em que o vírus de chikungunya tem uma preferência por ele. Ele fica latente lá dentro. E, de repente, ele é ativado, seja por algum trauma, seja por alguma atividade do seu sistema imunológico causada por estresse, ou às vezes é o próprio estresse mecânico. Ele libera essa célula que está contaminada, ela acaba liberando o vírus e desenvolve uma reação inflamatória. A mesma coisa pode acontecer nos músculos e no sistema nervoso periférico. Mas o joelho, especificamente, dentro da parte da ortopedia, ela é muito afetada pela chikungunya. O tratamento, ela tem que ser escalonado, né? Tem um passo, outro passo, terceiro passo, né? Que na fase aguda você vai lá dar o anti-inflamatório, lembrando que tem que pensar na questão se é uma região endêmica de dengue também, para você não ter efeitos colaterais somados, né? Se corticoide é uma coisa interessante para uma segunda etapa, com um detalhe, né? Nos primeiros 15 dias de chikungunya, você não deve tomar corticoide, porque o seu organismo está sendo atacado e o corticoide é imunossupressor. E aí você vai tirar mais a questão do seu corpo de se defender de chikungunya, e a chikungunya ela vai avançar mais dentro do seu organismo, tá? Então, isso é estabelecido, é informação médica para qual é o melhor momento que ele vai lançar a mão desse arsenal terapêuticos, né? E aí tem ainda os imunos moduladores, né? Que são as drogas modificadoras da doença, tá? Tipo o metotrexate, que são drogas potentes que são usadas para você ver se você consegue diminuir ou acalmar o seu sistema imunológico, tá? Eu gosto muito de ter aquela imagem de quando você vê esses filmes, né, de ficção científica ou esses filmes de guerra. É muito comum no filme de ficção científica na Terra, quando a Terra é invadida, aí numa cidade está cheia de alienígena, aí aparece aquele coronel americano falando: vamos jogar uma bomba atômica e destruir todas aquelas pessoas de lá junto com os alienígenas. Então, o nosso organismo às vezes fica meio maluco assim, sabe? Ele acaba atacando as células boas, as células inflamadas, porque ele quer se livrar dessa inflamação. Ele tem uma reação muito forte à presença do vírus da chikungunya. Então, isso causa artrite refratória, dores musculares e doenças neurológicas, às vezes doenças neurológicas muito graves, né? E aí a gente tem a opção de começar a fazer o tratamento com a neuromodulação pós-chikungunya, que a gente consegue fazer algum tipo de recalibramento desse sistema motor usando a neuromodulação. Vale lembrar que nós estamos às portas da vacinação para chikungunya, né? Já temos vacina para dengue, agora nós também temos vacina para chikungunya,
E a gente está nas etapas iniciais. Eu acredito que em 2027, no máximo, a gente vai ter vacinação de chikungunya, que é um grande avanço e é um grande alívio na sociedade. Mas a gente tem que olhar um pouco para trás e lembrar dessas pessoas que tiveram chikungunya, que têm persistência das dores crônicas, e são persistências de um, dois, às vezes três. Eu já tenho histórias de pacientes que têm mais de 5 anos com dores crônicas relativas à questão da chikungunya. Então, principalmente quando esse paciente tem a associação da chikungunya com zika vírus, com dengue, e quanto mais essas arboviroses, né, que são essas doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, quanto mais você é infectado, mais o seu organismo fica estressado, porque ele acabou de sofrer uma invasão viral, depois vem outra invasão viral e outra invasão viral. São, na verdade, nós temos uma tríade, né, que é dengue, zika e chikungunya. E aí o sistema imunológico fica bastante estressado e hiperreativo, que não é uma coisa boa. A neuromodulação, ela tem uma estratégia para isso, tá? Como é que ela é feita, né? Ela vai de cima para baixo e de baixo para cima. A gente pode atuar no sistema nervoso central, que existe TME, TDCS, que são aparelhos que atuam no sistema nervoso central, acalmando o sistema imunológico, dizendo: calma lá, meu amigo, não está tão ruim a situação assim, não seja tão reativo, né? E, do mesmo modo que no sistema periférico, ajuda a melhorar a transmissão do nervo e a qualidade do músculo, ajuda a recuperar essa musculatura, fazendo uma melhoria que a gente chama de baixo para cima e de cima para baixo, né? Bottom up e top down. Então você acaba fazendo uma recalibração do sinal que está saindo do sistema nervoso periférico, ou seja, do sinal que está saindo das suas pernas, subindo para o seu cérebro, e também melhora a comunicação do seu cérebro para ele perceber como é que estão os seus músculos, como é que está a força dos seus músculos, e isso acaba equalizando todo esse processo, né? Então você tem uma sinergia para você melhorar essa disfunção motora, né? Agora, tratar a causa funcional para recuperar a autonomia, não apenas silenciar o sintoma doloroso. Se você toma um analgésico, ele vai silenciar o sistema doloroso, mas ele não vai curar a lesão. E quando você parar de tomar analgésico, o sintoma doloroso vai voltar com mais força, com mais atividade, tá? A inflamação crônica chikungunya, ela atrapalha o sistema motor, né? A gente brinca de hackear porque a gente entende hoje essa linguagem. O hack entrou e atrapalhou o meu celular. O hack entrou no meu computador e destruiu. As coisas parecem não funcionar direito, né? Então, essa questão de você acabar de ressintonizar esse feedback sensorial, ou seja, o retorno sensorial, é um caminho, tá? Aqui eu estou citando esse 1A, 1B, devido à live anterior que eu fiz sobre as lesões musculares e esse sistema sensorial, tá? Lembrando que, mais uma vez, tá, que não existe uma solução única para o tratamento da chikungunya e dessa cronicidade, essas dores, essa fadiga muscular que as pessoas acabam tendo por vários anos até. Tá? Ela não vai substituir, a neuromodulação não substitui nenhum tratamento já preconizado, né? Que é treinamento muscular, exercícios de propriocepção, condicionamento motor, medicamentos, treino equilíbrio e acompanhamento médico especializado. Então, é um conjunto de coisas. Você não queira substituir uma coisa pela outra, achando que eu vou tomar só remédio, eu vou melhorar, eu não preciso fazer fisioterapia. Mas é importante lembrar
Você tem que fazer uma fisioterapia de qualidade, que ela faça esse treinamento excêntrico, que ela faça exercício de propriocepção, que ela te dê condicionamento motor, que é o quê? Ela prepara o seu corpo para a movimentação, que os medicamentos que estão, desculpa aí, tá errado, né? Medicamentos, tem um S aí diferente, né? Bom, o treino de equilíbrio, né? Que é o quê? Você melhora a propriocepção do seu organismo e a neuromodulação, ela vem de forma a acelerar esse processo, né? Aqui são umas referências bibliográficas da nossa live. E aqui falando sobre a neuromodulação e a dor crônica. Eu acho que a gente tem que pensar nessas doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas que eu acredito que elas vão deixar de existir, né? A dengue, daqui a pouco, ela deixa de existir como uma epidemia, a chikungunya com a vacina também, e a gente vai melhorar. Mas é importante lembrar que existem esses casos que têm que ser resolvidos pela ciência, que têm que ser tratados. É isso que a gente queria deixar hoje como mensagem para vocês. Quero deixar mais uma vez meu pedido. Se você gostou da live, chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado.